No segundo episódio do podcast do Medicina Intuitiva, a gente vai falar sobre a saúde mental dos estudantes de medicina. E a pergunta que eu faço é se isso é uma novidade os problemas de saúde mental dos alunos de medicina, se isso é uma novidade relacionada temporalmente a um número muito grande de escolas novas. Pois é, esse assunto é um assunto muito interessante, sensível, né? Um assunto sensível, delicado, mas que a gente precisa ter lucidez, né? Quando nós falamos, quando se discute, quando se propõe abordagens. Bem, isso absolutamente não é uma novidade. A saúde mental do estudante de medicina, ela não é uma questão que chama a atenção de poucos anos para cá. A gente pegar, por exemplo, os estudos relacionados à saúde mental do médico, a gente tem estudo da década de 1880 dizendo que a profissão médica, o ofício médico, estava relacionado a uma das maiores taxas de suicídio na Inglaterra, lá no século XIX. Nessa época não havia ainda estudos sobre estudantes de medicina. Mas a gente pode imaginar que o estudante de medicina que se torna médico, existe alguma relação. A gente sabe que tanto os médicos quanto os estudantes de medicina, eles são submetidos a uma rotina relativamente estressante, uma rotina exigente. Mas aí eu já lembro que não é a única profissão. Nós temos profissões como policiais, algumas profissões de operadores de máquina, de maquinário pesado, que também sofrem os mesmos tipos de pressões. Bom, mas falando do estudante de medicina, a gente vê que, se a gente ler alguns trabalhos ao longo dos anos, nós vemos que em estudantes de medicina existe uma prevalência maior, uma incidência maior, de quadros como depressão, como ansiedade. De alguns anos para cá vem sendo também diagnosticado maior número de TDAH em estudantes de medicina, insatisfação com o curso. Bom, isso é uma coisa preocupante, sem dúvida nenhuma. É algo que precisa de cuidado. Mas a gente tem que lembrar que isso é algo que sempre existiu. Então, se nós pegarmos trabalhos aí da década de 1990, 1980, 2000, dos anos 2010, não tem uma mudança muito grande em relação a essa perda de saúde mental. Quadros de depressão e ansiedade são os mais estudados. Então, é um erro nós falarmos que agora está havendo uma deterioração da saúde mental. Não. A saúde mental do estudante é um ponto importante, sensível, tem que ser discutido. Toda instituição deve estar atenta a isso, mas de forma alguma isso é uma novidade. Isso é algo que sempre existiu. O que nenhum estudo conseguiu comprovar é por que isso existe. Existem algumas associações, será que o estudante de medicina ele é mais solitário? Alguns estudos, alguns trabalhos levantam essa questão. Maior consumo de medicamentos, talvez pela facilidade, por lidar com medicações, é inerente à atividade médica isso, mas não é um tema novo de maneira alguma. Vou te fazer uma pergunta subjetiva, então. Você consegue perceber algumas características do aluno que fica mais satisfeito? Não vou nem dizer sobre saúde mental codificável, mas do aluno que é mais satisfeito, mais feliz com o curso? Isso qualquer professor experiente identifica, isso é fácil. Mas eu vou dividir em duas partes essa resposta.
vou te responder, né, essas características, mas antes eu vou fazer uma pequena observação. Vários estudos já tentaram quantificar, metrificar, né, características associadas a alunos com depressão, ansiedade, alguns problemas de saúde mental, e as características dos alunos que não têm esses problemas. Os resultados são muito controversos, né? Nunca se chega a uma conclusão clara que possa ser repetida nos estudos. Então, por exemplo, faz sentido a gente pensar que atividade física é relacionada a uma boa saúde mental. Isso faz todo sentido. Isso existe realmente embasamento. Entretanto, os estudos em relação a alunos de medicina não conseguiram comprovar efetivamente isso. Então, nós não temos aqui algo perfeitamente mensurável. Mas a gente, no dia a dia, né, ao longo de 25 anos lidando com aluno, quase que diariamente, nós vemos alguns alunos, eu nem vou dizer saúde mental, vou dizer aluno satisfeito, né, para eu não ser tão preciso aqui, para eu poder ter um pouco mais de liberdade. A gente vê os alunos satisfeitos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, são os alunos que aceitam estarem submetidos ao professor. Submetidos no sentido de querer absorver o que é ensinado, querer se sujeitar à medicina, querer se sujeitar ao conhecimento e não ter uma postura embativa em relação ao que está sendo ensinado. Então, vou dar um exemplo. É comum, né, a gente ver alunos que às vezes dizendo, mas isso eu não preciso saber, isso aqui a faculdade está me cobrando, mas não é muito importante. Então, é um aluno questionador. O aluno questionador, ele é muito bem-vindo. E muitas vezes ele acrescenta muito, e ele desperta, né, para o professor, para o diretor, pontos a serem melhorados. Então, isso é muito desejável. Entretanto, quando isso se torna uma atitude predominante no aluno, isso é a atitude mais marcante dele, a gente vê que isso se associa a uma insatisfação, né? O aluno que pega todo o desenvolvimento de conhecimentos, de competências, de habilidades, sejam habilidades e competências técnicas, não técnicas, o aluno que recebe isso e tenta se aprimorar, a gente vê uma enorme satisfação desses alunos. Então, essa sem dúvida nenhuma, é a característica mais marcante, né, do aluno satisfeito. É o aluno que aceita receber aquele aprendizado, não de forma passiva apenas, mas muitas vezes questiona, mas a postura predominante dele é de ter de ter a vontade, né, de andar junto. Talvez seja essa a melhor expressão, andar lado a lado com o professor, com a sua escola, com o seu curso, com a sua faculdade, andar lado a lado, absorvendo tudo que lhe é ensinado, discutido, proposto, né, e não uma postura de enfrentar, né, para tentar enfrentar a maneira com que está sendo ensinado. Então, acho que essa é a característica predominante. Uma outra característica que eu destacaria também é o aluno que consegue encontrar alguns mestres, né? Alguns médicos, professores, para que ele se espelhe. É claro que nenhum aluno deve aprender somente com um professor, com um médico, né? O aluno deve aprender com vários profissionais. Mas o aluno ele tem que formar a identidade dele. E uma parte da identidade ela é formada tendo modelos a seguir, né? Tendo pessoas a serem copiadas. Então, e aí o objetivo, né, de qualquer ser humano e do aluno é copiar o que aquela pessoa tem de bom e aprimorar, né, e melhorar, para que continuemos sempre desenvolvendo.
Então, acho que essas características seriam as principais aí que a gente encontra nos alunos satisfeitos. E você acha, então, que uma relação de afeto entre um mestre e um discípulo, ela pode orientar um aluno em relação a uma satisfação maior? Sem dúvida, sem dúvida, né? Faz parte de qualquer aprendizado a questão emocional, né? A questão emocional, o afeto, a vontade, o desejo, isso é de grande importância para qualquer tipo de aprendizado. Agora, você imagina um aprendizado em que você lida com outras pessoas e que grande parte das vezes essas outras pessoas estão em sofrimento. Em algumas situações, essas pessoas estão morrendo. Em outras situações, as pessoas morreram e a gente lida com os familiares. Então, quer dizer, são situações sempre muito intensas, né? E sensíveis em relação ao ser humano. Então, é claro que em qualquer tipo de aprendizado, a parte emocional ela é talvez a mais importante, né? Se não for a mais importante, é de enorme importância, mas para o desenvolvimento de um médico, né, um aluno de medicina, um estudante de medicina, é ainda mais sensível, né, é ainda mais importante. Então não há dúvida. Por isso é que a gente volta ao que a gente conversou naquele podcast anterior. Não é possível, não é razoável uma escola de medicina desejar contratar funcionários para se ensinar medicina. Isso não dá certo. Isso não vai dar certo. Vai dar problema. A questão a pergunta não é se vai dar problema. A pergunta é quando vai dar problema. E se o problema vai ser grande ou enorme. Uma escola de medicina precisa ter professores. Professores que se doam, assim como o médico se doa, deve se doar ao paciente, ao hospital, à instituição, ao ambulatório, ao posto de saúde, né, ao local em que ele está. E hoje, legalmente, o que uma faculdade de medicina tem de responsabilidade em relação a um aluno com um transtorno mental? Essa discussão é uma discussão mais nova, né? A discussão em relação à questão da saúde mental do estudante de medicina, isso é muito antigo, né? Já tem algumas décadas, pelo menos. Agora, sobre a responsabilidade da instituição em relação à saúde mental, essa discussão ela realmente é mais nova. Nós temos, mais uma vez, ter muito cuidado quando procuramos responsabilizar quem quer que seja, né? Responsabilizar uma instituição, responsabilizar os pais, responsabilizar o amigo, a amiga, o namorado, a namorada, o aluno. É uma situação delicada, né? Estudantes com problemas de saúde mental. E uma coisa que a gente pode afirmar, com certeza absoluta, a saúde de uma pessoa, no caso aqui de um estudante de medicina, a saúde de um estudante de medicina é mais importante do que o seu curso de medicina. Então, se for necessário fazer uma escolha entre um estudante saudável ou um estudante cursando medicina, nós queremos uma pessoa saudável. Isso está em primeiro lugar. A vida daquela pessoa, o bem-estar daquela pessoa está em primeiro lugar. Então, isso é muito importante ser dito. Um segundo aspecto é que é prudente, né, um curso de medicina, monitorar, ver o que está acontecendo dentro do seu corpo de alunos. Ver, avaliar, não com o objetivo de fazer diagnóstico, isso são questões médicas, claro, e envolve todo o sigilo médico que precisa ser seguido, mas é muito importante uma instituição saber oferecer para o aluno um acolhimento. Mas é um acolhimento verdadeiro. Não é apenas um acolhimento burocrático com um setor de atendimento a alunos. Não é isso. Embora isso seja desejável, isso seja bom, o acolhimento que uma instituição precisa fazer, né, que pode dispor de talvez psicólogo, talvez psiquiatra, talvez pedagogo, o que é desejável, é muito bom,
e sem dúvida eu apoio isso, mas um acolhimento que é essencial é o acolhimento realizado por bons professores. Bons professores despertam o que tem de melhor. Não vou nem dizer naquele estudante, é naquela pessoa. Assim como grandes exemplos da humanidade nos despertam o que há de melhor em nós, né? Grandes obras de arte nos despertam o nosso espírito, né? Grandes escritores despertam a nossa imaginação, a nossa vontade. Enfim, poderia dar tantos outros exemplos. Grandes professores e grandes médicos despertam o que há de melhor naquela pessoa, que no caso é um aluno de medicina. Então, essa é uma discussão que eu vejo muito incipiente, né? Instituições preocupadas, às vezes, em contratar um psicólogo, contratar um pedagogo, o que é desejável, merece parabéns, mas não tem essa preocupação em ter professores para estimular o que tem de melhor naquele aluno. Porque, não tenha dúvida, todo aluno, não existe exceção, todo estudante tem coisas maravilhosas dentro dele. É uma questão de despertar. Às vezes aquilo está adormecido, às vezes aquilo está escondido, às vezes aquilo está meio torto, né? Despertou, mas precisa de algum acerto. E um grande professor tem total condição de fazer isso. E a instituição ela tem que oferecer alguma coisa por lei? Por exemplo, um aluno que tem um laudo, que tem algum diagnóstico, a instituição tem que receber esse laudo de alguma forma? Sim, sim. No Brasil há algumas normativas, né, em relação a alunos com necessidade, vou chamar aqui de necessidades específicas, né? Essas necessidades específicas, elas eventualmente podem ser um aluno em uso de cadeira de rodas. Hoje eu estava conversando com uma aluna que está em cadeira de rodas. Ela tem algumas necessidades específicas dela. Pode ser um laudo de alguma alteração psiquiátrica. Pode ser um laudo de algum distúrbio neurológico. Eu tenho um aluno, dei aula para ele há 2 ou 3 dias, um rapaz maravilhoso, ele tem um distúrbio neurológico motor, né? Então ele tem algumas dificuldades na coordenação motora. Então são necessidades específicas, né? Que é uma minoria de alunos que apresenta, mas que existem. E, sem dúvida nenhuma, a escola deve ter certas adaptações para abordar e atender esses alunos. Essas adaptações, olha, no âmbito do curso de medicina, eu diria que é plenamente possível de serem realizadas. Uma coisa que às vezes a gente nota, né, acontecendo é uma minoria de alunos utilizando laudos como moeda de troca, né? A gente já viu isso em algumas instituições pelo Brasil, né? Eu viajo, tem outros amigos que viajam e conhecem diversos cursos de medicina. A gente já viu, às vezes, pessoas utilizando laudos, né? Laudo de depressão, laudo de ansiedade, laudo de TDAH como moeda de troca, tentando conseguir uma situação que permita que ele desenvolva as suas capacidades, mas sim usando esses laudos para ganhar facilidades e benefícios. Então, essa sensibilidade da instituição, ela passa por ter um corpo técnico para avaliar, né, as reais necessidades do aluno, um corpo jurídico, sem dúvida nenhuma, porque tem que atender toda a legislação e tem que ter essa sensibilidade, né? Tem que atender tudo o que é de direito, mas o foco sempre é criar condições para que aquele estudante desenvolva as suas competências, as suas habilidades, desenvolva todo o seu potencial e não
criar facilidades, né? Não se deseja criar facilidades, e sim criar condições de desenvolvimento. Isso que é o mais importante. E 2 pontos importantes são exatamente isso, né? Quem é que usa um laudo, enfim, para uma moeda de troca, tentar ter algum benefício. Na minha experiência também eu vejo que essas pessoas normalmente elas trazem desordens de outros campos da vida, né? Sem dúvida. Da vida pessoal, da vida familiar. E um outro ponto também bem delicado que não é falado é a presença de um problema físico ou mental que impossibilite o sujeito de ser médico. Sim. Eu acho que é um assunto bem espinhoso, não acho que ele deve ser esgotado aqui, mas é algo que eu me pergunto, né? Será que existe um limite de saúde mental ou de saúde física para um sujeito deixar de desempenhar uma profissão como medicina, piloto, né? ou engenharia, enfim? Sem dúvida, né? Isso é um tema muito sensível, como você falou, um tema espinhoso, é um tema que precisa de bastante cuidado para ser abordado, mas isso não é uma novidade nem uma exclusividade da medicina, né? Existem diversas profissões, né? Diversos ofícios humanos em que algumas alterações impossibilitam a pessoa de exercer aquela função, né? Em relação à medicina, como a medicina é extremamente ampla, a pessoa pode trabalhar desde num cenário de emergência, UTI, com pacientes graves, pacientes complexos, até o cenário de uma unidade básica de saúde, com atendimentos com horário marcado, situações médicos que trabalham em laboratório, né? Trabalho de enorme importância, mas que não tem um contato direto com o paciente. É uma medicina extremamente ampla, né? Mas não há dúvida de que essa discussão é muito relevante, né? Será que há algum tipo de limitação para que a pessoa exerça certas funções dentro da medicina, né? Muito provavelmente há. Muito provavelmente há. Mas é um assunto que merece certo debate, sim. Mas não vai ser agora, né? Esse debate, a gente termina esse episódio sobre a saúde mental dos alunos de medicina e convido vocês ao próximo episódio, que a gente vai falar sobre as escolas públicas e privadas do Brasil.